Amém. Evangelista William, aplauda o Senhor pela vida do nosso irmão. Aleluia. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Não precisa, não. Está na garrafa, né? Mateus, capítulo de número 22, por favor. Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 15. Mateus 22, versículo 15, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreender em alguma coisa a Jesus, e enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia do seu coração, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E eles lhes perguntou: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pode se assentar, pode fechar a sua Bíblia. Irmãos, desde já eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade e agradecer aos irmãos que estão aqui nessa quinta-feira. E a nossa proposta nessa noite, meus irmãos, é de algo voltado mais para o ensino. E eu peço a sua atenção para que você não se perda e que você possa compreender todo esse contexto. Ontem, todos vocês que vieram vão entender melhor todo o contexto da reforma, tudo aquilo que nós estamos trabalhando aqui, estamos nos propondo. A nossa proposta, além de apresentar hoje o contexto... Pode abaixar só mais um pouquinho? Ô Fritz, pode colocar, por favor. Apresentar o contexto da política e a reforma protestante. Então eu preciso da sua atenção no início para que você entenda e compreenda o que isso nos afeta até os nossos dias, o que isso afetou no período da reforma. E eu gosto muito da frase de Edmund Burke, que ele já apresenta uma frase espetacular, chamando a atenção de todos, dizendo assim: aquele que não conhece a história, aquele que não conhece os acontecimentos, aquele que não faz a leitura, que não se importa com o passado, ele está fadado a cometer os mesmos erros, pois a história foi escrita, e fatos bons a serem seguidos e fatos muito ruins que não devemos seguir, mas a história está aí. Nós podemos e nós temos hoje na nossa mão, no nosso tablet, no nosso celular, essa ferramenta de conhecimento. Nós podemos conhecer a história. E a história, ela nos serve como exemplo para fazermos o que é certo. Então, eu peço você a sua atenção para entender um pouco da história e nós tentaremos, no final, abrir para 2, 3 perguntas para que possamos aqui discutir algo no estilo de uma mesa redonda. Irmãos, ontem nós citamos, e com o evangelista Gustavo, ele trabalhou a respeito da parte mais espiritual do contexto da reforma protestante. E é fato, se tem algo principal que aconteceu na reforma protestante, foi o avivamento espiritual de Deus. Foi Deus despertando o seu povo
foi Deus despertando os seus reformadores, foi Deus levantando homens que citamos ontem, tanto antes até mesmo do ápice da reforma, quanto no tempo e posterior e até os nossos dias de hoje. E eu aqui identifico que foi esse o fator primordial, uma reforma e um avivamento espiritual. Eu cito a 62ª tese de Lutero, que ele diz, olha, o verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. Foi isso que Lutero quis destacar. Se temos algo que precisamos destacar, é o resgate da glória e do evangelho, dessa graça poderosa que nos alcança até hoje. No entanto, quando falamos de avivamento espiritual, esse avivamento que foi realizado, promovido pelo Espírito Santo de Deus e por sua palavra, ele trouxe impactos sociais, impactos religiosos, sim, impactos políticos, impactos na economia, impactos que até no nosso dia a dia de hoje ainda temos impactos de 500 anos atrás. Muitas vezes citamos termos, vivenciamos momentos, e onde que começou a nascer isso? Lá na Reforma Protestante. Há muito legado que a Reforma Protestante trouxe para a economia e para a visão política, e é isso que nós iremos trabalhar aqui nessa noite. A princípio, quando nós falamos de política, eu quero que você entenda que a palavra política, ela tem um significado como a arte e a ciência do governar. A arte e a ciência de liderar, do governo, política ligado a essa arte do governo. E quando nós falamos do período da Reforma Protestante, o período da Idade Média, nós precisamos identificar que quem tinha a arte da política, quem governava o mundo daquela época, quem governava o Império Sacro-Romano naquele tempo, era duas esferas, era os dois poderes, que aliás havia muitas vezes uma briga desses dois poderes, pois aqui está o poder religioso exercido pela sua figura máxima, o Papa, e a figura política que exercia na função do imperador, dos reis daquele tempo. Entretanto, esses dois poderes, político e religioso, andavam juntos, a tal ponto que o Papa não mandava somente no âmbito religioso, ou até mesmo o imperador não mandava somente no âmbito secular e político. Não havia separação, não era um Estado laico, mas ambos desenvolviam o exercício de um governo político e religioso há muito tempo. Tanto o Papa tinha poder político como religioso, tanto o imperador em vários momentos tinha poder político e religioso, mandava e desmandava na igreja, eles eram um só. E aí, eu cito para você, e eu trouxe aqui, depois eu vou te mostrar ao decorrer, alguns livros que a gente trabalhou pegando o contexto do papado, e tem um livro que é interessantíssimo, que é esse livro sobre a crise e a renovação da igreja, que trata o contexto político da crise social daquele tempo. Aí a gente pega essa primeira figura ali, esse homem bonito ali, sendo representado pelaquela figura, o Papa, né? Nós fomos informados aqui ontem que o Papa, essa tradição e doutrina católica, que vem até os nossos dias de hoje, diz que o Papa, ele é o substituto ou o vicário de Cristo. Ele se baseia, a teologia católica se baseia lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus, ele conversa com Pedro e diz a Pedro que então a pedra seria, na interpretação dos católicos, a figura de Pedro, mas nós protestantes divergimos nisso, dizendo que a pedra é a afirmação de Cristo, a rocha é o próprio Cristo, e por isso as portas do inferno não iria prevalecer. Mas a Igreja Católica faz a leitura, através da sua tradição, dizendo que esta pedra está fundamentada em Pedro, e Pedro, ele tem essa representação na tradição católica como o primeiro Papa. Mas nós vimos aqui ontem que os primeiros papas foram surgindo ali no século VII, século VIII, na Idade Média, desse período de 1000 anos, do século V até o século XV.
Então nós temos essa doutrina católica de um vicário, de um substituto. E na história da igreja, no momento atual, já se aproxima de quase 270 papas na história. Atualmente 266, 267 que houveram registrados na igreja católica. Houve momentos que houve mais do que 2, houve momentos que teve 3 papas. Teve um tempo, um tal de uma papisa, a Papa Joana, até mesmo eles erraram e tinha uma mulher disfarçada de homem que se tornou cardeal e se tornou papa. E era um motivo assim de grande, mais grande vontade e desejo, pois ser o papa era ser o representante de Cristo. E nós vemos que na história a figura do papa, existiam homens piedosos no papado? Sim. Mas nós vemos que no período da reforma, grande parte, grande maioria, não exerciam a cristandade. Não eram cristãos. Eles eram uma figura política e religiosa que eram depravados, longe e afastados de Deus. A tal ponto que tem algumas coisas a título de informação, Gregório VII, ele diz, a igreja romana nunca errou. Inocêncio III, o Papa é inferior a Deus, porém ele é superior aos homens. Bonifácio VIII, para a salvação é necessário que toda criatura esteja debaixo da igreja católica. Eles levantaram e falaram assim, o Papa não erra, de maneira nenhuma, Papa não erra, infalibilidade papal. Esses homens foram colocando doutrinas, tradições, coisas que não estão escritas na Bíblia, e eles se colocaram como Deus naquele tempo. E aí, tem um homem, um papa, passa para nós, que é muito engraçado, e tem até mesmo um seriado que se chama The Borgias, que fala a respeito de Rodrigo Borgia, que ele foi, trocou o seu nome, adotou o papado como Alexandre VI, e é interessante demais, pois este homem, desde quando ele era cardeal, tem toda aquela escalada, sacerdote, padre, e ali bispo, cardeal, e então se convoca o simpósio, vamos dizer, o concílio, e é votado quem vai ser o papa. Este homem, tinha um caso com essa Vanusa de Cataenes, ele tinha mais de 4 filhos, foi repreendido como cardeal pelo Pio II, porque ele tinha uma vida muito devassa, mas ele era cardeal. A tal ponto que quando este papa morre, quem se levanta como novo papa? Rodrigo Borgia, se considerado Alexandre VI. Mas aí eu te falo, como que ele se tornou papa? Através de suborno. Ele é considerado, e ele está vivendo no período que Lutero nasceu, ele vai liderar até 1509, depois vai ser Leão X, ele é o papa do suborno e do envenenamento. Quem se opunha a ele na história, e há livros sobre ele, ele envenenava e matava. E como que esse papa morreu? Envenenado no seu próprio copo. É até engraçado isso. Isso está na história. E o papado naquele tempo era um motivo de grande problema, dificuldade, todo mundo querendo ter o Papa, o Papa sendo da sua nação, sendo da Espanha, sendo da França, sendo da Itália, era um local de ostentação. E aí nós temos esse exercício, esse domínio político que o Papa diz é verdade absoluta. Aí você tem outro problema, pode passar, Cris, por favor. Além do Papa, tem todo o corpo constituinte da igreja, que era chamado clero. O clero é os sacerdotes, os outros padres e cardeais, que eram muito corruptos também naquele tempo. E aí, eles formam um corpo ali espiritual. Então, pensa só, passa tempo, sobe papa, mais de 270 papas, e a maioria não resolve, não tem piedade. Muitos deles. Aí você tem do outro lado, como é que eram os reis? Como é que eram os imperadores? A tal ponto que Roma já caiu lá no século V. Agora não tem um império, os bárbaros invadiram, mas havia o Império Sacro Romano. O que é isso? Haviam vários príncipes e reis ali na França, ali na Itália, e havia um constituinte, alguém que governava, que era um representante das nações, mas ele não era o verdadeiro imperador, mandava e desmandava, não. Ele tinha alguns problemas políticos, porque às vezes ele ia lá na Alemanha, ditava alguma coisa, os príncipes levantavam e falavam, não, aqui você não vai mandar não. Mas ele era considerado um imperador. E tem vários imperadores terríveis. Como que eles faziam? Como que eles eram?
Muitos deles, você vê nas histórias, em muitas séries aí, meu irmão, que esses imperadores, esses reis, eles eram devassos também. Eles eram depravados, a tal ponto que eu vou citar um deles, que é do período da Reforma. Esse é o rei Henrique VIII, e ele é da Inglaterra. E ele está debaixo do pontificado romano, da Igreja Católica. E ele é casado com a mulher, mas ele não está muito agradando a sua esposa, não. E ele arruma desculpa, ela não está me dando um filho, homem. Ela não engravida, essa mulher tem algum problema. E ele diz a história a tal ponto que a Inglaterra, em 2015, considerou Henrique VIII o pior rei da história da Inglaterra. A tal ponto que esse homem, todas essas mulheres aí, foram as suas mulheres, as suas amantes, né, e as suas esposas. A tal ponto que ele queria anular, e ele falou com o Papa assim: Papa, anula meu casamento, que essa mulher não quer me dar um representante. Aí o Papa disse: não, você tem que ficar casado. Pelo menos nisso você estava certo, né? Tem que ficar casado. É só até a morte o separa. Aí sabe o que ele fez? Já que o Papa não anula, eu vou criar minha religião. Foi lá e criou a Igreja Anglicana. Assim que começou a surgir a Igreja Anglicana. Henrique VIII quis anular a igreja. Então nós vemos de um lado o papado corrupto, não cumprindo a sua castidade. Nós vemos aqui do outro lado reis, imperadores, com várias amantes, esposas, criando novas religiões, criando novas igrejas, exercendo o poder, o domínio, e muitas vezes um brigando com o outro, tentando tomar o poder do outro, a tal ponto que quando Leão X, que é o Papa da Reforma, ele faz alianças com Maximiliano, que é o imperador da época, depois ele morre, vem Carlos V, e tem uns príncipes locais, e ele fala assim: olha, eu estou precisando de construir a Basílica de São Pedro. Aí o príncipe da Alemanha vira e fala assim: mas o que eu vou ganhar com isso? Não, eu vou pegar toda a arrecadação e vou te dar uma porcentagem. Era assim que funcionava. A religião e a política uma só, totalmente depravada. E enquanto isso, a minha pergunta para vocês é: desce um pouquinho aí, Fritz. Eu estou falando, quem que está faltando na história aí, do triângulo amoroso? O povo. Como é que estava o povo, meus irmãos? O Papa pegando mais indulgências, conforme nós aprendemos ontem. O império só olhando e criando novas religiões e pegando mais imposto. Guerras, brigas entre as nações, a guerra dos 100 anos. O próprio Henrique VIII, ele matou mais de 120 mil papistas. Quem aprovou, quem não aceitava a nova religião, ele matou mais de 120 mil pessoas. Enquanto isso, como é que estava a sociedade? A igreja estava aqui, olha, só no ouro, beleza, riqueza. O banco estava, ó, né? O púlpito maravilhoso, ouro, glória a Deus, todo mundo com um localzinho lá no céu garantido, porque todo mundo comprando as indulgências, né? Comprando um pedacinho do céu, recebendo perdão de pecado. Mas enquanto isso, no meio da sociedade, da população, está isso aqui, ó, pobreza. Aí nós vemos a peste bubônica, a peste, a morte negra, que invadiu e matou milhares. Nós vemos o contexto da época, a tal ponto que o povo, o pouco que tinha que dar para a igreja, o pouco que tinha que dar para o imperador, e aí sobrava um povo pobre. A guerra dos 100 anos, a tal ponto que qual que eram as estratégias de invasão naquele tempo? Pegava as pessoas que morriam por morte, né, pela peste negra, pegava e colocava eles nas catapultas e jogava dentro das cidades para infectar a cidade e matar mais e mais milhares de pessoas. E o povo está lá sem saneamento básico, o povo, 5% da população que morava na cidade, que morava na parte urbana, sabia ler, e 30% da população que morava na cidade que sabia ler. O povo está desinformado. O povo só vive da agricultura, saiu daquele período do feudalismo. O povo não tem condições de nada. O pouco que tem, para a igreja, para a igreja, para a igreja. A tal ponto que há um registro triste. No período da Inquisição, quem se opunha à verdade da igreja, a tal ponto que houve um caso de canibalismo terrível na Polônia e Silésia. Os criminosos que foram mortos pela Inquisição, que foram apedrejados, né? Foram mortos e depois decapitados pela Igreja Católica, os pobres que estavam ali chegaram e devoraram aqueles corpos ali, tinham acabado de ser mortos para não morrerem de fome.
com a população malnutrida, surtos de febre tifoide, morte negra, peste bubônica, mais de 30%, a cada 3 pessoas, 1 morreu nesse tempo. 3 pessoas, 1 morreu. As pestes viraram temas literários, artes e teologia. E aí entra, e a reforma? É nesse período. É o período onde o império não se importa. É o período onde o papado e o domínio religioso não se importam. Quando o povo está sofrendo, desempregado, doenças, morte e mais morte. Quando não há mais esperança, Deus levanta os seus. Deus levanta os seus reformadores. Deus levanta os seus mártires. E, bem diz, aqui o sangue dos mártires é a sementeira da igreja e faz crescer, a tal ponto que homens vão se levantando, conforme foi dito ontem, na Inglaterra, na França, vai se levantando, eles vão sufocando e vão matando, mas a tal ponto que quando você vê Lutero, você vê Calvino, você vê Zwinglio, você vê outros homens se levantando e falando do evangelho, da verdade e da luz, primeiro vem aquela restauração de dentro da igreja, vem Deus mostrando, Deus avivando, e quando a igreja é avivada, a sociedade é avivada também. O povo começa a olhar e Martinho Lutero começa a promover a tal ponto algumas reformas no período na Alemanha. Por exemplo, quando a Alemanha adota a reforma, sabe o que ela começa a fazer? Entrar nos monastérios e fechar os monastérios e transformar em escolas, para educar as crianças. Lutero fala, para que esse tanto de monastério, agora não tem a questão do catolicismo, vamos colocar agora educação para as crianças, vamos começar a educar, e começou a educar as crianças, a tal ponto que, pode descer mais um pouquinho, Fritz, outros líderes como Frederico Sábio, que foi uma parte especialíssima, muito boa, protetiva, direcionado por Deus na vida de Lutero, este homem foi responsável para proteger a vida de Lutero, a tal ponto que quando eles foram matar Lutero, na Inquisição, né, já tudo armado, falou, se retrata, ele falou assim, não, era para ele morrer, mas só que, acordos políticos, Frederico estava a favor da reforma, ele falou, não, o que Lutero está falando tem base, e aí o Papa olha e falou assim, opa, eu preciso que o príncipe esteja ao meu lado, eu não vou matar Lutero então, aí quando está saindo Lutero, o Papa arma uma emboscada para pegar ele no meio do caminho, Frederico descobre e salva Lutero e deixa ele no cantinho traduzindo a Bíblia. Irmãos, Deus começa a avivar todos os âmbitos, todas as áreas da sociedade. Começa a acontecer reforma protestante, e a reforma não está apenas na igreja, mas isso é o resultado da reforma, vidas transformadas, o tesouro do evangelho sendo novamente resgatado, e normalmente as pessoas saem da igreja agora e começam a lutar por justiça, começam a lutar por educação, começa a lutar pelo emprego digno, por uma vida saudável, por saúde, por saneamento básico, a tal ponto que isso começa agora a promover uma reforma política na Alemanha, na França, em Genebra, na Suíça, na Inglaterra, e a Europa começa a pegar fogo. Aí, meus irmãos, eu dou uma pausa aqui para dar uma corridinha na Bíblia, que a gente precisa entender. A política, Deus ama a política, Deus não ama a politicagem, pois a política é um mecanismo e um viés de Deus trabalhar no meio da sociedade. Se não tivesse política envolvida, governo, liderança, não tinha acontecido o que aconteceu, que eu vou te dar os legados aqui daqui a pouco, da reforma. A tal ponto que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos um certo homem chamado Daniel, que é levado pelo rei Nabucodonosor, e que quando ele fica lá longe de casa, 1.200 longe de casa, 1.200 km longe de casa, e passa 5 reis babilônicos, 2 reis medos persas, e mesmo sai um, entra outro, pede para adorar, pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, tenta matar, joga Daniel na cova dos leões, mas Daniel permanece fiel, e sempre a posição que Deus coloca Daniel, na política, abaixo
do rei, abaixo de Nabucodonosor. Deus coloca um homem fiel lá no meio da política. Deus pegou José, permitiu que os seus irmãos o levassem, o traíssem, permitiu que ele fosse levado na casa de Potifar, que ele fosse até mesmo caluniado pela sua esposa. Foi permissão de Deus e vontade diretiva de Deus que ele fosse levado na prisão, esquecido pelo copeiro, a tal ponto que depois, quando o faraó se levanta e precisa da interpretação do sonho, Deus coloca esse homem chamado José para ser abaixo de faraó no maior império da época. Deus colocou José para governar o mundo naquele tempo. Deus colocou Daniel para ser um sábio e governante naquele tempo. Deus levanta os seus homens para trazer, além de uma reforma espiritual, mas de trazer uma transformação global. E aí, há um exemplo na nossa sociedade no tempo de hoje chamado Martin Luther King, né? Temos lá o dia de Martin Luther King, nos Estados Unidos, esse homem que pegou a causa, né, do racismo, naquele caso lá do ônibus, da segregação racial nos Estados Unidos, principalmente nos estados do sul, a tal ponto que uma vez uma mulher voltando para casa, ela estava muito cansada e ela sentou no ônibus, chegou um branco e mandou ela levantar, porque naquele tempo o branco tinha preferência e o negro tinha que ficar em pé. Aí ela fala que não, que ela estava muito cansada e morta, chama a polícia e prende aquela mulher, a tal ponto que esse homem chamado Martin Luther King, ele é pastor batista e ele é um ativista político. Ele se levanta e eles dão um boicote de mais de um ano, ninguém pegando ônibus, todo mundo andando a pé, e ali começa a acontecer até mesmo uma certa falência naquele sistema. Eles vão para as ruas, eles são apedrejados, a polícia caça eles, mas Deus promove através de Martin Luther King, a tal ponto que esse homem recebe o prêmio Nobel da Paz, recebe outros prêmios, e ele se torna uma voz ativa para quebrar a questão da segregação racial nos Estados Unidos. É um homem político, a tal ponto que tem eu digo aqui uma pequena parte do sermão dele, né? I had a dream, eu tenho um sonho, que é famoso na internet. E qual que foi a pregação dele quando ele foi pegar o prêmio Nobel da Paz? Ele falou assim: tenho um sonho que um dia esta nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado do Evangelho e da sua crença. Consideramos estas verdades evidentes por si mesmo, que todos os homens, brancos e negros, são criados iguais. Tem um sonho que um dia nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos antigos escravos e os filhos dos antigos proprietários de escravos poderão sentar-se à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia no estado de Mississippi, um estado deserto, sufocado pelo calor da injustiça e da opressão, será transformado num oásis de liberdade e justiça de Deus. O sonho dele, a reforma que Deus promoveu aquele homem para trazer uma reforma social, política. E aqui voltando, desce, por favor, Fritz. O que a reforma trouxe? Eu poderia aqui citar alguns nomes, mas vamos. Quando a reforma está sendo agora apoiada, está sendo defendida por vários homens, e nesse período, eu cito você, de corrupção papal, de corrupção do clérigo, de corrupção do império, de pobreza, de miséria, de doença, a reforma se levanta, traz um avivamento dentro da igreja, e esse avivamento começa a ir para a população, e aí começa o legado da reforma ali. Primeiro, democracia. Quem mandava? Movimento episcopal, o Papa e o Império. Agora não, o que o povo quer? Vamos colocar os nossos representantes no poder. Nós iremos votar e nós vamos colocar. E começou ali, desde da antiga Grécia, quando já tinha esse sistema, eles começaram a ler esses documentos e eles começam a resgatar essa democracia e liberdade. Começa agora a sair da Idade Média e ir para a Idade Moderna. O que caracteriza a Idade Moderna? A idade da liberdade de expressão, da liberdade da democracia. Todo esse sentido, isso é democrático, a maioria, vamos votar. Começa ali a ser retomado na reforma protestante. Segundo, o trabalho. O trabalho era visto, sabe como? Como muito crente vê aqui hoje, né? O trabalho é uma miséria. Ó, pastor, amanhã é segunda-feira, amanhã o Satanás está solto, eu queria ficar aqui na igreja. O trabalho nas pinturas da Renascença
muitas expressões, o diabo dando varada e o crente trabalhando, né? Tipo assim, o trabalho escravo, penoso. Aí vem um homem chamado João Calvino. Cadê o livrinho dele? Deixa eu mostrar a carinha dele para vocês. Esse homem bonito aqui, João Calvino. E ele traz as Institutas, que são 5 volumes. E ele, o que é as Institutas? É um tratado teológico político. Isso aqui é um livro de governança social política, de reforma. E ele entra no governo da Suíça, melhor dizendo, de Genebra, porque Genebra não era Suíça no tempo, Genebra era separado. E ele fala assim, eu tenho uma proposta de governo, que vai ser assim. E aí ele fala, sabe o que do trabalho? O trabalho não é essa miséria. Vamos resgatar o que a Bíblia diz sobre o trabalho? O trabalho, porque como que era visto? A pessoa, o clero, o papado, ele era ungido por Deus para exercer. Tipo assim, opa, quem prega, quem ministra louvor, isso aqui é o sagrado. Aí Deus abençoa. Mas quem trabalha lá no secular, no profano, virando concreto, maceira, pintando, isso aí é trabalho do capeta. Aí Lutero, Calvino tem... Não, tudo, qualquer coisa, o que você fizer, tem que ser para a glória de Deus. Pouco importa se está fazendo da igreja ou fora da igreja. O seu ministério é a obra e o talento que Deus colocou na sua mão. A tal ponto que Genebra começou a ter uma prosperidade tamanha, a tal ponto que hoje temos os melhores relógios aonde? Temos os melhores chocolates aonde? Todo mundo adotou a teologia e o ensino de João Calvino e dizendo, opa, se eu sou um pintor e Deus me deu um talento para pintar, então quando eu estou pintando é para a glória de Deus, então é um acesso livre que eu tenho diante de Deus, então o pastor ele não é mais importante que eu que estou pintando, ele prega, mas eu pinto, e assim, isso é tudo para a glória do próprio Deus, do mesmo Deus. E aí sabe o que começou a acontecer? E eu acho isso interessante, que nas ciências da religião, lá estudando com os padres, nós fizemos um trabalho de pesquisa sobre a influência protestante e a influência católica na economia e na política. E eu tive que ouvir dos padres católicos dizendo, e nós pegamos número e fazendo investigação, que todos os países que adotaram a reforma protestante tiveram mais prosperidade que os países católicos. Segundo, porque a teologia católica falava do sofrimento do trabalho e a teologia protestante da glória de Deus no trabalho. Aí depois, sabe o que aconteceu? Você pode pegar isso na internet, IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Todos os países que foram colonizados por países e nações protestantes tiveram prosperidade, os outros não. Olha o Brasil e os Estados Unidos. Portugal, católico, e olha os Estados Unidos da Inglaterra. A influência teológica trouxe a glória de Deus no trabalho. O meu trabalho é para a glória de Deus. Isso mudou tudo. Educação. Começou a ter essas reformas. Vamos fechar um pouquinho de igreja, de monastério, vamos pôr agora, né? Parar de investir na igreja e investir na educação. Vamos começar a fazer isso, fazer aquilo. Começou a ter toda uma reforma. A própria Alemanha começou a ter um exemplo a tal ponto que hoje, muitas universidades, as pessoas vão estudar referências teológicas, ciências, vai para onde? Vai para a Alemanha. Começou aonde? 500 anos atrás. E aí, meus irmãos, uma outra palavra, Estado laico. O início da laicização começa na Reforma Protestante. O que é isso, William? Língua estranha? Fala 3 vezes, laicização, para você ver se não vai dar língua estranha. Irmãos, baixa um pouquinho, Fritz. Segura aí. O que é a laicização? Laico, lembra aqui, fala comigo, laico. Não, clero. Não, religioso. Leigo. É isso que significa. Laico, não clero, não religioso. Leigo. Por quê? Deixa eu te explicar. O Estado e a religião eram uma coisa só. Nós temos hoje o exemplo muçulmano, onde a própria lei e constituição, ela é muçulmana. Qualquer pessoa que contradiz
ali a religião, ela está contradizendo o Estado. Lutero, junto com os reformadores, inicia um movimento da separação do Estado e da religião. Começam a separar, falam assim, olha, o Estado, as questões comuns para o povo, as questões comuns para o coletivo, não devem ser regidos por aqueles que estão na religião. E começa a haver uma separação, a formação do Estado laico. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Você aprendeu o que é laico? Não religioso, leigo, é isso, não religioso. E Estado, o que significa Estado? Estado é um constituinte de povos, onde há hierarquias, liderados e liderantes, governos, onde você vê um agrupamento de pessoas e tem uma hierarquia ali, tem uma formação de um Estado. Então, temos um Estado, uma formação, uma hierarquia de governantes e governados. Mas esse Estado governante e governados não é religioso, de confissão. Ele não exerce a sua religião ali em questões comuns. Isso é um Estado laico. Vamos lá, devagar para a gente, onde que a gente vai chegar. Mas enquanto isso, essa formação do Estado laico, meu relógio parou, glória a Deus. Ainda é 8h30 e vai ficar 8h30, viu, irmão? Enquanto isso, eu estou falando de 1517, ok? Final da Idade Média. Enquanto isso, o seu país, a sua nação foi descoberta, qual que foi a data mesmo? 1500, pelo menos na história, né? Embelezou o negócio e tal. 1500. O Brasil foi descoberto por uma nação católica. Quem foi mesmo? Fazer a piadinha do Cristóvão Colombo não vai dar, né? O seu objeto como um Estado que não era laico, quando chegou, era mais do que conquistar a terra, era evangelizador. A tal ponto que quando chegou na Bahia, qual foi o nome que deu? Ilha de Vera Cruz. E quando chegou na terra lá, Salvador, né? Melhor dizendo, Porto Seguro, na Bahia, a primeira coisa que quando eles entraram lá, fizeram uma missa. Colocou uma cruz. Aqui é do Senhor Jesus. Aí os crentes falam, ó glória! Né? Mais ou menos, né? A ilha de Vera Cruz se deu na conhecida Bahia. Nesse tempo, o regime, né, pradoado, nós temos esse 1500 até 1824, 300 anos, praticamente de nenhuma influência protestante. Quase nada. A tal ponto que na Constituição de 1824, definia que o catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro. 324 anos, somos 100% católico. Quem que fazia o censo da época? O clero, a Igreja Católica. Aí imagina, olha, qual que é a sua religião? Não tinha pergunta, todo mundo é católico, né? Passa aí para nós, por favor. Só que começou a ter um momento, né, que o Brasil vai deixar de ser império para se tornar república, que começa a adotar a política de imigração, e aí começa a vir protestantes luteranos, olha o problema, está vindo os seguidores lá de Lutero, né, de Jesus, aí começa também os espíritas, religiões afro, serem objetos de perseguição e discriminação, porque as pessoas olham e falam assim, opa, nós somos católicos, nós somos todos católicos, vocês não podem... Até o cemitério público tinha problema. Pensa, o cemitério pertence ao quê? À Igreja Católica. Na hora que um cristão, ou alguém de uma religião afro, alguém da Ubanda, da Quibanda, ou alguém que era espírita, confessional, morria, e todo mundo sabia, esse aí é espírita, esse aí é protestante, isso aí é tudo religião do inferno. Aí você não vai enterrar aqui não. Aí tinha um protestante que queria casar. Como é que fazia? Não conseguia legitimar o casamento, porque os padres, não, você tem que casar na Igreja Católica. Aí o pastor, não, até os pastores conseguirem legitimar o ofício do casamento foi, teve muito cristão que na época morreu sem casar, né? Só que, vamos lá, olha para você ver, 1861, irmãos, eu estou dizendo isso aqui para você entender o que é a formação do Estado e não era laico. Nos cemitérios deveriam ter espaço para não católicos. Só 360 anos que agora a pessoa tem direito de morrer e ser enterrado, que não é católico. 360 anos. Aí, mas foi aqui, 1889, eu estou falando de 130 anos atrás, irmãos.
que no regime republicano, que aí tirou a questão e começou a fazer a separação do Estado, se formando um Estado laico. Agora, o catolicismo não é mais religião oficial, mas sim houve essa separação. No entanto, só vai conseguir isso lá por volta de 1960, 1970. Porque toda aquela geração é muito católica e perseguia. Nós temos aqui, irmãos, apenas 50 anos, vamos assim dizer, de uma maior liberdade de expressão religiosa protestante, porque até então a nação era totalmente católica e quem liderava, quem governava, toda influência era católica. Pula para nós. Aí a gente chega, né? Nós temos aí menos de 100 anos, e eu quero... A formação do Estado do Brasil, a questão da política e da religião, era igual lá na Reforma Protestante, na Idade Medieval, não foi? A Reforma não chegou para nós ainda aqui, né? A Reforma foi chegar há pouco tempo. Pouco tempo. Eu estou contando um pouquinho assim do Brasil, para a gente entender esses impasses que a gente tem na política, que quando fala, opa, católico, protestante, cristãos, questão, formação do Estado laico, somente lá em 1891, mas só em 1950, 60, que começa a melhorar essa formação do Estado laico, da liberdade religiosa ser exercida. Mas vamos lá. Diante desse problema, política e religião, Estado e religião, há um livro do Wayne Grudem que relata as 5 visões equivocadas da relação entre Estado e religião. Nós vimos lá no período da Reforma, nós vimos aqui no Brasil, e agora nós vamos olhar esses 5 pontos que costumeiramente as pessoas se equivocam. Por exemplo, o governo ou Estado deve impor a religião. Muitas vezes os cristãos, você olhando lá para o catolicismo, você olha e fala assim, nossa, o catolicismo era ruim demais, não é assim que você fala? Nossa, imagine você sendo a minoria daquele tempo, aceitou Jesus naquele tempo, você não poderia nem morrer, não poderia nem casar, porque você era minoria. Aí você fala, opa, os católicos já do outro lado, alguns, né, mais, assim, vamos dizer, fundamentalistas, falaram assim, nós estamos ganhando o Brasil para o Senhor Jesus e a Maria, aleluia, era desse momento. O governo impõe a religião. Você acha certo que o governo tem que impor a religião? Sim ou não? Porque, pensando naquele tempo, que você é a minoria, e a gente tem que respeitar as minorias nesse ponto, sim. Agora, muitas vezes você levanta a bandeira. Hoje nós estamos alcançando a maioria, nós somos protestantes. Até 2030, mais de 50, 60 pessoas serão protestantes no Brasil, e aí nós levantamos a bandeira. Ah, presidente vai ser cristão, a nação vai ser cristão, todo mundo vai ter que ir para o culto domingo à noite, segunda, terça, quarta, jejum, oração. A gente só muda a cadeira, porque enquanto nós estamos aí, como está o Vitinho, sofrendo, sendo angustiado, sendo minoria, opa, o Estado é laico, é liberdade religiosa, mas quando ele vem para o trono, para o poder, para a autoridade, opa, ei, macumbeiro dos infernos, ei, isso, católico, espírito, ei, ninguém tem liberdade. Só muda. Nosso pensamento tudo é relativo. Depende em qual posição você está. Não é assim que a gente age? O governo não deve impor a religião. O Brasil é para Cristo. Aleluia, declara, profetiza, mas ora, meu irmão, ora mais, ora. Agora chegou o Bolsonaro e acabou com tudo. Agora vamos. Nós estamos vendo, aleluia, glória a Deus. O governo deve excluir a religião, porque o Estado é laico. Fazer igual a Albânia, o primeiro país ateu, de maneira nenhuma. O fato do Estado ser laico não quer dizer que ele não deve dar abertura para a religião. Pelo contrário, o Estado é laico e ele fala assim, olha, nós iremos favorecer a todos. Nós iremos dar liberdade de escolha para todos, a tal ponto que não é o próprio Deus que diz na sua palavra que não é por força, nem por violência. Nós não vemos o próprio Deus no Antigo Testamento olhando para Israel e permitindo que Israel fracassasse, desobedecesse. Nós não vemos o próprio Deus olhando para as nações, evangelizando, mandando os profetas e dando esse objeto de escolha da nação seguir e ser uma bênção, ou não seguir e ser uma maldição. Mas nós, quando estamos com o poder, né, aí o governo está lá e fala, não para a religião. Aí tem os outros crentes mais pentecostal. Eu odeio política. Eu odeio. O governo não deve impor, não, irmão. O governo também não deve excluir, não.
Mas que os governos é do Satanás, viu, meu irmão? Isso é tudo capeta, tudo ali ninguém presta, ali é tudo demônio de Satanás. Você pega do alto a baixo, ali é tudo anticristo. Chegou o Bolsonaro, chegou o Trump, agora chegou o Biden. Isso ali é o anticristo. Todo ano tem um anticristo, meu Deus. Todo ano. Agora veio lá, Dalai Lama, veio isso, veio todo representante de nação, tudo. É o Estado, todo mundo é demoníaco, todo mundo. Irmãos, o governo está aí para reprimir. Querendo ou não, no nosso Brasil não funciona muito, mas eu tive uma pouca experiência de morar um pouquinho fora, e mesmo 30% da população sendo ateu, eu vi a população exercendo muitas vezes mais a justiça de Deus do que muitos cristãos. Eu vi muitas vezes eu perdendo a carteira e voltando para lá, e a carteira estando no mesmo lugar. Fazia entrega de moto, deixava o celular, meu Deus, eu deixava o celular e a chave na moto, fazia entrega, 20 minutos eu voltava e estava tudo lá. Aqui você esquece dentro da sua casa a chave dentro do carro e eles levam. Irmãos, a igreja deve se dedicar ao evangelismo e não à política. O Brasil é do Senhor, mas fora político. Não vou envolver com política não, irmão, porque política é um problema. Politicagem é um problema, política não. Porque Deus governa e Deus é político. A igreja tem que só orar, jejuar. Mas eu não vejo isso na Bíblia. Daniel estava onde? Exercendo aonde? A gente tem que entender que Deus levanta pessoas para colocar em posições de política. Deus chama. A gente ora aqui pelo pastor, Deus derrama unção sobre o pastor, o Gustavo vai ser o pastor, aleluia, glória a Deus. Agora se eu chegar e falar assim, Deus me chamou para a política, todo mundo já olha de lado, meu Deus, está perdido, eu sei que é problemático. Mas a igreja, ela não pode só olhar o evangelismo. Sabe por quê, meus irmãos? Tem coisas que estão no âmbito da educação. Se Deus não colocar as pessoas lá nos escalões mais altos, como representantes dessa nação, quem que vai reprimir a injustiça moral no nosso tempo? A igreja deve se dedicar à política e não ao evangelismo. Tem outras igrejas fazendo isso. Bancada evangélica. Você tem mais representantes na política do que um pregador famoso daquela igreja. Você vê a pessoa ali, não fala nada de Jesus, mas na política, e faz carteirinha olhando e quer levantar representantes e representantes e representantes. É a ideologia do evangelho social, né? Exclui a religião e vamos fazer só as obras sociais, porque o evangelho é justiça no meio da política, vamos governar o país, vamos governar o Brasil é só de Jesus agora e acabou. Utopia, irmãos, infelizmente. É um pensamento assim, o reino, vamos para lá o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 22, eu li um texto para vocês, e leio um outro texto para a gente caminhar aqui, de João capítulo 18. Mateus 22, 17, e nós lemos o versículo 21, dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vou ler o outro texto de João, capítulo 18, para a gente pegar aqui. Então, William, se a igreja não deve excluir a política, se a igreja não apenas deve dedicar ao evangelismo, qual que seria uma visão relevante para nós? Nós vimos os erros da história, nós vimos os erros do Brasil, nós já fomos minoria, hoje somos maioria. O que nós devemos fazer? Qual que é a posição relevante? O que nós devemos fazer? Vamos para a Bíblia, né, irmão? A Bíblia tem a resposta. Vamos olhar para Jesus? Jesus tem a resposta política certa, mas correta, ideal. Primeiro em Mateus 22 e João, capítulo de número 18, nos diz assim, versículo 19, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou, és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe, vem de ti mesmo essa pergunta, ou alguém outros disse ao meu respeito? Replicou Pilatos, porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim? O que você fez? Respondeu Jesus, meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo, tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. Tanto essa passagem, quanto outra passagem, quando os herodianos
né, os representantes de Herodes, né, a seita daquele tempo, junto com os fariseus, pegaram perto de Jesus, pegou a moeda, e a moeda naquele tempo, a que pagava os tributos, tinha ali a imagem de César. E tinha outras moedas que não tinham as dracmas, outros denários, que não tinha imagem nenhuma, que era como se fosse a prata pura, que eles davam oferta. Então nós temos, pelo menos aqui tem outros mais, 2 tipos de moeda. E a moeda que eles entregam para Jesus tem a imagem de César. E essa era a moeda comercial. E eles chegam e falam assim para Jesus: e aí, é lícito pagar tributo a César? E os 2 contextos apresentam a mesma resposta. Jesus apresenta as 2 esferas, a esfera espiritual e a esfera terrena. Jesus apresenta os 2 terrenos, os 2 reinos, o reino celestial e o reino terreno. Jesus dá a resposta para os fariseus dizendo: de quem que é a esfinge? Essa moeda é de quem? Honra, paga o tributo, cumpre o seu propósito, cumpra a política, exerça a sua cidadania, mas, e a outra moeda que nem está lá no contexto? Vai lá, dá o dízimo da oferta, cumpre o seu papel religioso. Quando Pilatos olha para ele e fala assim: olha, eu tenho poder e autoridade para até mesmo falar que sim, que não, você vai ser crucificado. Jesus vira e fala assim: não, nenhum poder te foi dado que não fosse vindo do próprio Deus. Deus, o reino celestial está acima do reino humano, mas o reino celestial se submete ao reino humano. Olha que loucura! O próprio Deus se submeteu ao juízo de um rei, de um procônsul, né, chamado Pilatos. Aonde que eu quero chegar com isso, meus irmãos? O reino de Deus não é deste mundo. Há um reino espiritual que está acima de tudo. Mas Deus, na sua palavra, e Jesus, não foi contra esse reino humano. Não foi contra a política, não foi contra os reinos, não foi contra Pilatos, contra os governantes, contra os liderados. Ele se submeteu ao juízo, mas ele, na sua autoridade, já sabia que todo aquele juízo, toda a autoridade, todo aquele governo vinha do próprio Deus. Olha que loucura! Onde que eu quero chegar, William? O que você está querendo dizer? Irmão, nós temos dupla cidadania. É semana de política. Eu tenho que exercer a minha cidadania celestial e eu tenho que exercer a minha cidadania humana e terrena. Eu tenho que respeitar a Deus acima de todas as coisas, mas eu tenho que respeitar ao homem, a política, ao juízo, a votar, a pagar os impostos, a não sonegar. Eu tenho que respeitar toda a lei de Deus, mas eu tenho que respeitar a lei dos homens, desde que essas leis não infringam a lei celestial que está acima. Qual que é a posição relevante para nós? É ser um ativista? Opa, ser o pique e o cérebro, vamos dominar o mundo? Não. É eu ser um endemonizador da política de Satanás e deixa para lá? Não. Os extremos, as pontas se encontram e não é a vontade de Deus, mas há um equilíbrio. Há um equilíbrio de exercer a sua cidadania celestial e humana, entender que não vai ter nada que presta nesse mundo, mas enquanto você estiver nesse mundo, você é um sal para conservar o que até mesmo já está podre. Você precisa entender isso, meus irmãos. Nós precisamos entender que Deus nos colocou aqui para ser luz, para ser sal e para trazer reforma, e essa reforma não fica somente aqui, porque eu não fico somente dentro da igreja, mas essa reforma alcança o meu trabalho, essa reforma alcança a minha escola, essa reforma alcança a sujeira do Senado, essa reforma alcança a Câmara dos Vereadores, essa reforma alcança a igreja, essa reforma tem que alcançar tudo e todos, para que o nosso Deus seja exaltado para todos sempre. Eu quero caminhar para o fim aqui dizendo aos irmãos, é possível ter uma posição de equilíbrio. Alguns gostam mais da política e não tem problema disso. Outros gostam menos, são mais omissos. Mas há uma posição, há um equilíbrio. Precisamos pensar sobre política, precisamos ter equilíbrio no nosso pensamento. Eu cito 2 exemplos de posições extremistas para finalizar. Certa feita eu estava na escola e eu lembro de um professor meu lá de inglês, e nós conversando, ele foi citar um fato que aconteceu lá de uma briga do deputado Jean Willis e do Marco Feliciano.
Aí tinha acontecido aquela treta da época lá que ele é representante da Direitos Humanos, né? E ele foi e veio e começou a falar mal do Marco Feliciano, aquela coisa. Automaticamente ele sabe que eu sou cristão, o que seria a minha posição, né? Às vezes, até mesmo uma forma mais preconceituosa, tem muito cristão assim, fala assim, não, aquele Jean Willis lá, que ele é homossexual, e fazer isso, tal, porque ele foi também nesse viés. Aquele crentinho lá do Marco Feliciano, isso. Aí só que na hora que ele acabou de falar, no início eu virei e falei assim, como os dois são terríveis, né? Independente das posições, um de direita e outro de esquerda, um evangélico e um outro um viés ateísta, os dois se encontram no mesmo inferno, né? Porque um vai para o fundamentalismo, querendo levantar uma bandeira, exercendo um tal Cristo que a sua vida não apresenta, e um outro, nós sabemos também que é perdido, e pega causas e lutas e e nós sabemos muitas coisas. Eu falei, como os dois são terríveis, né? Eu não concordo com nenhum dos dois, mas eu fico entristecido, sabe por quê? Falei com ele, Lucas, professor lá, eu falei assim, sabe por quê? Porque cada um dos dois foram erguidos não para representar quem votou neles, mas para representar toda uma nação. Porque todo mundo, os homossexuais querem colocar homossexual para olhar para o lado deles. Os crentes querem pôr os crentes para olhar e pôr monte sagrado para orar. Meu Deus, a política é para o bem comum, é para a justiça comum. Nós temos que olhar, infelizmente, não somente se o viés, se a carteirada e tem a carteirinha de presbítero, de crentes, não diz nada, infelizmente, embora a gente acredite em um ou no outro, mas nós temos que ver a vida dele, se exerce justiça, juízo, olhar para a pessoa, ver a vida da pessoa, ver se exerce algum tipo de bondade, porque nem todos os governos são demoníacos, nem toda pessoa está ali somente sob influência do Satanás. Não, meus irmãos, temos que ter equilíbrio, não podemos ir para os extremos, mas sermos relevantes nesse tempo. Eu quero convidar o Gustavo, e aqui vai dar o tempo, pegar as cadeiras, sabe, gente? E eu quero nesse momento primeiro orar, você assentado mesmo, e a nossa oração aqui será pela nossa nação. Nós vimos a reforma protestante, ela trouxe impacto, ela trouxe legado, o trabalho, ela trouxe legado na educação, trouxe legado religioso, trouxe legado na democracia. Nós vemos o Brasil, tem 500 anos da reforma e 500 anos do nosso Brasil, e nós vimos que o Estado, a formação, mais de 400 anos praticamente sem o protestantismo nessa nação, temos menos de 100 anos praticamente de liberdade. Convido, feche os seus olhos. E nesse período desses 100 anos tão curto, olha o que é a história. Nós vemos ainda uma formação. Nós vemos ainda as igrejas levantarem falando tantas bobagens e besteiras. Nós vemos representantes cristãos que somente votam naquela pauta de direita, contra o aborto, contra isso, não que isso tem que ser diferente. Mas vemos os seus nomes envolvidos em lava-jatos, em corrupções. Irmãos, eles são o que nós somos, pois foi nós que colocamos eles lá. Nós precisamos ser avivados, termos a nossa vida estruturada, sermos reformados e tratados antes de exercer qualquer liderança. Talvez você não vai ser erguido para ser um vereador, um deputado, mas Deus te chamou para a política, para governar, liderar o seu filho, a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E você não pode ser corrupto como você aponta que eles são, mas no seu trabalho tem que fazer do jeito certo, na sua escola tem que estudar do modo certo. A vida é uma vida política, a vida é uma vida de completo exercício da cidadania, e essa cidadania não é do jeitinho brasileiro, do jeitinho que engana, mas a cidadania é celestial, é do jeito de Cristo, é da vontade de Cristo, sempre na palavra de Cristo. Pai, nós oramos nessa noite e pedimos perdão porque muitas vezes levantamos bandeiras utópicas, pedimos transformação lá na política, enquanto os nossos corações exercem uma política totalmente caída e depravada. A mudança e a reforma que pedimos nessa noite começa primeiramente em nós, para que seja através de nós.
porque será daqui a um tempo os nossos filhos lá naquela política, lá no governo, na hierarquia, no Senado. Deus, oramos e clamamos e pedimos ao Senhor, mude em nós, transforme em nós, mude os nossos corações, mude, Senhor, vai transformando e quebrantando os nossos corações, Deus, com Tua palavra, com a Tua verdade, com o Teu Espírito, Senhor. E sim, Pai, toma a nossa nação, Deus. Tem misericórdia do presidente dessa nação, tenha misericórdia do Senado dessa nação, tenha misericórdia, meu Deus, dos deputados dessa nação, meu Deus, dos municípios, dos estados. Deus, como nós sofremos, nós temos que orar todos os dias, pedindo ao Senhor proteção, meu Deus amado, livramento de questões que poderiam ser resolvidas públicas. Muitas das vezes gastamos tempo orando por livramento e poderíamos estar orando por almas, mas no país que nós estamos, Deus, há tanto medo, há tanta doença, há tanta enfermidade, há tanta desigualdade social que poderia ser resolvido pelo viés humano, mas muitas vezes gastamos mais no viés espiritual daquilo que pode ser resolvido no terreno. Pedimos ao Senhor, nos ajude, traga justiça nesse país, traga transformação, salva o nosso presidente, salva o Senado, salva aqueles evangélicos na bancada. Meu Deus, traga arrependimento nos corações de cada um, aqueles que são remanescentes, que estão lá, fortaleça, não deixe eles se corromperem, levanta eles, fortaleça eles no nome de Jesus. Que possamos ter Daniel, que possamos ter José, que possamos ter Martin Luther King, que possamos ter homens e mulheres, meu Deus, na política, e que exerçam a cidadania celestial, que não imponham a religião, mas que através dos princípios da religião protestante possam exercer justiça e bem comum. Deus, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas para esse Deus Todo-Poderoso.